Olá, bem-vindos. Olá, meus amigos do canal Verbo Redondo. Olá a todas as pessoas que aceitam e gostam de estar connosco. Eu sou o missionário AD Almada para o Alentejo. O meu nome é Paulo Conde Paulino e hoje estamos na varanda da Serra, que dá exatamente para a Aldeia da Serra, entre o Monte Virgem e o Convento de São Paulo. Estou aqui entre Estevas e Rosmaninhos. Há uma leve brisa e estou feliz por estar aqui. Sabem, aqui foi o lugar onde muitos monges passaram. Estou, aliás, muito perto da casa de um monge, onde ele praticava a oração, o tempo de recolhimento, onde os monges podiam adorar a Deus à sua própria maneira. No entanto, isto de adorar a Deus tem muito que se lhe diga. Não há um lugar próprio, não há um lugar só. É como Jesus Cristo disse um dia, temos que amar a Deus em espírito e em verdade. Seja em Jerusalém, ou em Lisboa, ou em Évora, ou aqui na Serra d'Ossa, nós podemos chegar a Deus. Afinal, como dizia o poeta, Ele está tão perto de nós. Se fosse possível, bastava estendermos a mãos e já estávamos a tocar-lhes, se fosse físico. Sabem, em dado momento, um certo homem, um rei, estava com muitos problemas na família e até no seu reino. Então ele estava perto das montanhas, como aqui a serra. Ele olhou e disse: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era a pergunta. E todos nós temos feito essa pergunta nestes dias de pandemia, onde os nossos próprios governantes não sabem bem como fazer, tentam fazer da melhor forma, mas depois têm muitas dificuldades e, como diz o povo, muitas vezes o próprio tiro sai pela culatra. Quer dizer que não há certeza, não há forma certa para resolver este problema que chegou até nós aqui no Alentejo, como em todo o país e a nível global. A verdade é que continuamos a olhar para os montes perguntando de onde nos virá o socorro. Sabem, em dado momento, o meu pai contava-me, ele que já está com o senhor, e ele contava-me uma história de quando ele era criança. O meu avô Joaquim, era pastor de ovelhas e o meu pai, com 6, 7 anos, foi passar um tempo com ele. Sabem que nesse tempo o tempo de escola não era como agora, então nesse tempo ele poderia estar com o pai mais tempo. E esteve. E então, em dado momento, pensaram voltar a casa, deixaram as ovelhas lá no seu lugar, com alguém que o substituiu, e depois caminharam, mas a noite chegou. E a noite, nesse dia, estava muito escura. E ao caminharem quilómetro após quilómetro, chegaram a um momento em que já não sabiam bem onde colocar os pés. E aparentemente o meu avô, que tinha tanta experiência e conhecia tão bem o espaço entre o vale e a serra, conta-me o meu pai que de repente ele viu um reflexo, como uma água, e quando viu o reflexo, o instinto dele de criança foi puxar o seu pai repentinamente para ele e caíram os dois no terreno, mas ele evitou que o meu avô caísse num precipício que estava cheio de água e era muito baixo, era muito perigoso. Mas apesar de tudo isso, foi um reflexo de luz que iluminou o olhar do meu pai, uma criança que salvou o meu avô de ter caído ao charco. Amados, é tempo de olhar para os sinais que vêm, que chegam até nós, pois ao colocarmos a questão, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, temos que dizer também como o rei Davi, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.